Ânimos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Aqui quem nos fala é o Santos, do canal Santos Pereira 2. Hoje nós iremos começar uma nova jornada, mas não é de um jogo. Aqui no canal Santos Pereira 2, onde atendemos todos os gostos. Para quem gosta de histórias de terror, nós iremos ler agora uma história que é de ação. Em alguns pontos pode ser um pouquinho engraçada, mas não é tão engraçada assim. É mais para um lado terror. Nós iremos ler Five Nights at Freddy's, Os Olhos Prateados. Se você curte Five Nights at Freddy's, já vai sentando seu dedo aí no like, se inscrevendo no canal, valeu? Isso ajuda muito. E é o seguinte, a gente vai fazer aqui, sem mais delongas, a leitura da primeira parte do primeiro capítulo, porque a maioria dos capítulos são grandes, então não dá pra gente ler tudo num vídeo só, porque cansa a voz. Então a gente vai dividindo os capítulos em partes, parte 1, parte 2. Assim que este vídeo atingir uma meta de de 100 likes, eu posto a parte 2, o segundo capítulo. Então vai sentando o dedinho aí no like para você ter a parte 2, valeu? Vamos nessa. Está aqui, ó, Os Olhos Prateados. E vamos começar. Five Nights at Freddy's, Os Olhos Prateados. Scott Calton e Kira Brad Weasley. Dados de Copland. Essa obra foi disponibilizada pela Livros. E mais uma coisa, se esse vídeo atingir 500 likes, eu disponibilizo na descrição o link para vocês estarem baixando o livro. Mas é necessário o vídeo atingir 500 likes, valeu? Five Nights at Freddy's, Os Olhos Prateados. Sumário. Capítulo 1. Ele está me vendo. Capítulo 1. Ele está me vendo. Charlie se ajoelhou no chão. Estava espremida entre uma fileira de fliperamas e a parede, em cima de um emaranhado de fios e tomadas inúteis espalhadas. Havia sido encurralada. A única saída era passar pela coisa, mas a menina nunca seria rápida o bastante. Por entre as máquinas tinha vislumbres daquilo, andando de um lado para o outro. Não havia muito para onde ir, mas Charlie tentou engatinhar para trás. Quando seu pé ficou preso em um fio, ela parou e se contorceu com cuidado para soltá-lo. Ouviu um estrondo de metal e a máquina distante tombou na direção da parede. A coisa atacou, outra vez estilhaçando a tela. Depois se dirigiu à máquina ao lado e foi golpeando uma por uma em um movimento quase ritmado, destruindo tudo e se aproximando cada vez mais do esconderijo de Charlie. Tenho que sair daqui de qualquer jeito. O pensamento desesperado era inútil. Não havia saída. O braço de Charlie doía. Sua vontade era gritar. O curativo estava ensopado de sangue e a menina tinha a sensação de que estava se esvaindo.
ficando seca. O fliperama ficando seca. O fliperama, a alguns centímetros de seu esconderijo, bateu na parede e ela se encolheu. A coisa estava chegando mais perto. Charlie ouviu um ranger das engrenagens e os cliques do mecanismo cada vez mais alto. Mesmo de olhos fechados, viu a maneira como aquilo olhava para ela. Podia visualizar a pelagem suja, embaraçada, e o metal exposto por baixo da carne sintética. De repente, a máquina à sua frente foi atirada para longe, como se fosse um mero brinquedo. Uns fios e cabos foram puxados, e cabos embaixo de Charlie foram puxados com força, e ela escorregou, quase sendo derrubada. Recuperou o equilíbrio e olhou para cima, a tempo de ver o golpe do gancho. Bem-vindo a Recaneutat. Charlie abriu um sorriso amargo ao avistar o letreiro e continuou dirigindo. O mundo não parecia nem um pouco diferente ali do outro lado da placa, mas ela sentiu um misto de ansiedade e nervosismo ao atravessar aquela fronteira. Não reconheceu nada no lugar, mas também não estava esperando reconhecer mesmo. Não ali, onde só havia estrada e áreas abertas, tão distante do centro. Ela se perguntou como estariam os outros, quem haviam se tornado. 10 anos antes eram todos melhores amigos. Então aquilo aconteceu e tudo acabou. Pelo menos para Charlie. Não os via desde que tinha 7 anos na infância. 7 anos. Na infância, trocavam cartas o tempo todo, principalmente com Marla, que escrevia como falava, rápido e sem muita coerência. Mas com os anos foram se distanciando as cartas, diminuindo, e as conversas que levaram aquela viagem tinham sido todas superficiais e repletas de pausas constrangedoras. Charlie repetia os nomes, como se quisesse reafirmar a si mesma que ainda se lembrava: Marla, Jessica, Lamar, Carlton, John e Michael. Michael, mas eu vou ler Michael. Michael era a razão da viagem, afinal, tinha se passado 10 anos desde sua morte, 10 anos desde o acontecimento, e os pais do menino queriam que todos se reunissem para uma cerimônia em sua homenagem. Queriam todos os velhos amigos presentes ao anunciarem a bolsa de estudos que estavam instituindo em nome do filho. Charlie sabia que a intenção era boa, mas a reunião ainda lhe parecia um pouco macabra. Estremeceu e desligou o ar-condicionado. Era boa a reunião, ainda lhe parecia o ar-condicionado, embora soubesse que a sensação não tinha nada a ver com o frio. Ao chegar ao centro da cidade, começou a reconhecer determinados pontos, algumas lojinhas e o cinema que estava anunciando o sucesso de bilheteria do verão. Ficou surpresa e abriu um sorrisinho. O que estava esperando?
que a cidade inteira tivesse permanecido a mesma? Um momento um monumento à sua partida congelado por toda a eternidade no mês de julho de 1985? Bem, sim, era extremamente aquilo que estava esperando. Olhou o relógio, ainda tinha algumas horas antes do encontro. Pensou em ir ao cinema, mas sabia o que realmente queria. Fez uma curva para sair do centro. 10 minutos depois, desligou o motor e saiu do carro. A casa a engolia de tão grande. A silhueta escura da construção era como uma ferida no céu azul claro. Charlie se apoiou no automóvel, um pouco tonta, respirando fundo. Levou um instante para se recompor. Sabia que a encontraria lá. Uma bisbilhotada nos extratos bancários da tia, alguns anos antes, tinha revelado que a hipoteca fora paga e que tia Jen continuava arcando com os custos dos impostos. Só fazia uma década. Não havia por que ter mudado nada na casa. Charlie subiu a escadinha devagar, observando a tinta descascada. O terceiro degrau ainda tinha uma tábua solta e as roseiras haviam tomado conta da lateral da varanda. Uns espinhos cravados famintos na madeira. A porta estava trancada, mas Charlie ainda carregava sua chave no cordão. Jamais chegara a usá-la. Quando a colocou na fechadura, se lembrou da vez em que o pai pendurara aquela correntinha em seu pescoço. Caso você precise um dia. Bom, o dia havia chegado. A porta se abriu com facilidade e Charlie olhou ao redor. Não lembrava muita coisa dos seus primeiros anos ali. Era um bebê na época e aquelas memórias haviam desaparecido na névoa. Haviam sido dissipados na névoa de luto e perda de uma criança, junto com a incapacidade de compreender por que a mãe tivera que ir embora e a necessidade de se agarrar ao pai. Por causa disso, desconfiando de tudo o que o incluísse e só conseguindo se sentir confortável em sua presença ou afundada em suas camisas de flanela e em seu cheiro de graxa e metal quente. A escada se estendia à sua frente, mas em vez de subir, ela foi para a sala de estar, onde toda a mobília continuava no mesmo lugar. Nunca percebera quando criança, mas a casa era um pouco grande demais. A casa era um pouco grande demais para os poucos móveis que tinha. As coisas eram posicionadas distantes umas das outras para preencher o espaço. A mesinha do centro ficava longe do sofá, de modo que quem tivesse sentado no chão conseguiria alcançá-la. A poltrona ficava quase do outro lado do cômodo, isolada. Havia uma mancha escura no piso, perto do centro da sala. Charlie a contornou depressa e foi até a cozinha, onde os armários só guardavam algumas panelas, frigideiras e pratos. Nunca sentira falta de nada na infância, mas naquele momento lhe parecia que a eternidade desnecessária da casa era uma espécie de pedido de desculpas. Um homem que tinha sofrido tantas perdas, tentando dar à filha tudo o que podia. Não importa o que fizesse, ele sempre tendia a enxergar.
Na última vez em que ela estivera na casa, o local estava escuro e tudo lhe parecia errado. Foi carregada até o quarto, no andar de cima. Embora tivesse 7 anos na época, e pudesse chegar mais rápido se fosse andando, tia Jane havia parado na varanda para pegá-la no colo e protegeu seu rosto como se Charlie não fosse um bebê, só sob o sol escaldante. No quarto, a tia a colocou no chão, fechou a porta e mandou que arrumasse a mala. Charlie então chorou, porque sua malinha tão pequena jamais daria conta de todos seus pertences. Voltamos depois para pegar o resto, disse a tia sem disfarçar impaciência, enquanto a menina enrolava indecisa em frente ao armário, tentando escolher que camisetas levar. Nunca voltaram para pegar o que ficou para trás. Charlie subiu a escada e seguiu para o seu antigo quarto. A porta estava entreaberta e, ao entrar, foi tomada por uma sensação vertiginosa de deslocamento, como se estivesse prestes a encontrar sentada no chão, cercada de brinquedos, uma versão mais nova de si mesma, que olharia para ela e perguntaria: quem é você? Como o restante da casa, o quarto estava intocado. As paredes eram de um tom pálido de rosa e o teto, que tinha uma inclinação acentuada acompanhando o telhado, era da mesma cor. A cama continuava encostada na parede, embaixo de uma grande janela. O colchão permanecia intacto, embora sem roupa de cama. Havia uma frestinha de janela aberta e cortinas de renda já apodrecendo, ondulavam na brisa gentil que entrava uma mancha escura na pintura ali embaixo, onde a chuva tinha se infiltrado por anos a fio, entregava o abandono da casa. Charlie subiu na cama e fechou a janela, que resistiu um pouco com um rangido. Depois ela se afastou e voltou a sua atenção para o restante do cômodo, para as criações do pai. Em sua primeira noite na casa, Charlie teve medo de dormir sozinha. Não lembrava da ocasião, mas o pai lhe contara tantas vezes que a história acabou quase virando uma lembrança. Charlie se sentou na cama e chorou desesperada, até que ele foi ao quarto, a pegou no colo e, com um abraço, prometeu que ela jamais ficaria sozinha de novo. Na manhã seguinte, ele a levou pela mão até a garagem, onde começou a trabalhar determinado a cumprir sua promessa. Sua primeira invenção foi um coelho roxo, que ficara cinza com o tempo por causa da exposição ao sol. O pai o chamava de Theodore. Era do tamanho de uma criança de uns 3 anos, o tamanho da própria Charlie na época, e tinha pelo macio, olhos brilhantes e uma elegante gravata borboleta. Não fazia nada de muito complexo, mas acenava com a mão, inclinava a cabeça para o lado e dizia na voz do pai: "Eu te amo, Charlie." Mas seria um ótimo vigilante noturno, alguém para fazer companhia quando a menina não conseguisse dormir. Tantos anos depois, ela encontrava Theodore ali, sentado na cadeira,
de Vimy em um canto afastado do quarto. Charlie acenou para ele, que desligado não respondeu ao gesto. Depois do coelho, os brinquedos foram ganhando mais complexidade. Alguns deram certo, outros não. Alguns pareciam ser falhas permanentes, enquanto outros simplesmente não atraíam a imaginação infantil de Charlie. Esses, ela sabia que o pai levava de volta à oficina para aproveitar algumas partes, embora ela não gostasse de vê-los sendo desmantelados, mas os que ela amava, estavam ainda ali, olhando para sua dona com grande expectativa. Sorrindo, Charlie apertou o botão ao lado da cama. Com certa resistência, ela cedeu, mas nada aconteceu. Ela voltou a apertá-lo, dessa vez segurando por mais tempo. E do outro lado do cômodo, com um ruído desgastado de metal arranhando metal, um unicórnio começou a se mover. O unicórnio, Charlie lhe deram o nome de Stanley por alguma razão, que já não lembrava mais, era feito de metal e tinha sido pintado de branco com um acabamento brilhoso. Deu a volta pelo quarto sob um trilho circular, balançando a cabeça para cima e para baixo, o pescoço rijo. O trilho guinchou quando Stanley fez uma curva e parou ao lado da cama. Charlie se ajoelhou no chão e acariciou o unicórnio. A ferrugem desculpem o erro. A ferrugem perdida a batalha contra a ferrugem. Os olhos continuavam vivazes, imunes à decadência. Você está precisando de uma pintura nova, Stanley, comentou Charlie. O unicórnio continuou olhando para trás e para frente. Ao pé da cama ficava uma roda feita de pedacinhos de metal, unidos com solda. Aquilo sempre a fizera pensar em alguma peça de submarino. Charlie a virou, ficou emperrada por uns segundos. Depois cedeu, girando como de costume, e do outro lado do quarto, a menor porta do armário se abriu, e de dentro dele, presa a seu trilho, saiu desfilando a boneca do tamanho de uma criança, levando uma xícara e um pires nas mãozinhas, como se oferecendo a um convidado. Um vestidinho xadrez de ela continuava impecável. Os sapatos de couro ainda brilhavam. Talvez o armário a tivesse protegido dos estragos da umidade. Charlie tivera roupas idênticas um dia, quando ela era da mesma altura. Oi, ela, cumprimentou Charlie baixinho. À medida que a roda, fazendo movimento reverso, ela ela retornava para o armário. E a porta se fechou depois que a boneca entrou. Charlie a seguiu. Eram 3 armários que foram construídos alinhados à inclinação do teto. Ela morava no menor, que tinha cerca de 1 metro de altura. Ao lado ficava o segundo, com 30 centímetros mais altos. Depois o terceiro, mais próximo da porta do quarto, que ia até o teto do cômodo. Charlie sorriu, recordando. Por que é que você tem 3 armários? Perguntaram a John da primeira vez que foi à sua casa.
Ela olhou para ele confusa. Porque sim, ué. Porque sim, ué. Respondeu enfim. Apontou na defensiva para o menor deles. Mas aquele ali é da ela, acrescentou John. John assentiu satisfeito com a explicação. Charlie abriu a porta do móvel do meio. Ou tentou. Estava trancada. Ela sacudiu algumas vezes, mas desistiu sem muita convicção. Continuou agachada e olhou para o armário mais alto. Seu armário de mocinha, que um dia teria tamanho para usar. Não precisa dele até estar mais crescidinha, seu pai costumava dizer. Mas esse dia nunca chegou. Embora a porta estivesse entreaberta, Charlie não quis mais saber. Não estava se abrindo para ela. Era só uma ação do tempo. Quando fez menção de se levantar, Charlie notou algo reluzente, meio escondido sobre a porta trancada do armário do meio. Inclinou-se para pegar. Parecia um pedaço quebrado de placa de circuito. Ela deu um sorrisinho. Houve uma época, muitos anos antes, em que poderia encontrar porcas, parafusos, sucatas e partes avulsas por todos os cantos da casa. O pai sempre tinha alguma pecinha solitária escondida nos bolsos. Carregava para cima e para baixo os projetos em que estava trabalhando. Os deixava em algum lugar e depois esquecia onde, ou ainda pior, guardava algo para não perder e acabava nunca encontrando. Havia também alguns fios de cabelo da menina presos num pedaço quebrado de placa. Ela os desembolou da pecinha de metal com cuidado. Finalmente, como se vivesse adiando o momento, Charlie cruzou o cômodo e pegou Theodore. O sol não tinha desbotado as costas do brinquedo, como fizera na parte da frente. Ali ele permaneceria do mesmo tom escuro de roxo que ela lembrava. Apertou o botão na base do pescoço, mas ele continuou falecido, sem vida. Pelo roxo, o pelo estava puído, uma das orelhas quase solta, presa apenas por um fio apodrecido e pelo buraco que se formava. Charlie viu a placa verde lá dentro. Ela prendeu a respiração, tentando escutar algo temerosa. Eu, Titi, Molly, disse o coelho, com ruídos hesitantes e quase inaudíveis. A garota o colocou no chão, o rosto quente e o coração apertado. Não esperava ouvir a voz do pai outra vez. Também te amo. Charlie olhou ao redor do quarto.
Quando criança, aquele era seu mundo mágico particular e ela era possessiva com ele. Apenas alguns amigos escolhidos a dedo tinham permissão para entrar. Ela foi até a cama e colocou Stanley no trilho de novo. Saiu do quarto, fechando a porta, antes que o unicórnio pequenino chegasse ao seu destino. Dá pra tu olhar tua irmã, João? Olha o que ela tá fazendo, não. Também te amo. Charlie olhou ao redor do quarto. Quando criança, aquele era seu mundo mágico particular. Peraí, que eu já li. Particular. E ela era possessiva com ele. Apenas alguns amigos escolhidos a dedo tinham permissão para entrar. Ela foi até a cama e colocou Stanley no trilho de novo. Saiu do quarto e fechou a porta antes que o unicórnio pequenino chegasse ao seu destino. Saiu da casa pela porta dos fundos e parou diante da garagem que funcionava como oficina do pai. Meio enterrado no cascalho, a poucos passos adiante, Charlie pegou um pedacinho de metal. Tinha uma articulação no meio e ela abriu um sorriso ao empurrá-la para frente e para trás. E uma articulação de cotovelo. Pensou, para quem deveria para trás. É uma articulação de cotovelo. Pensou, para quem seria? Charlie estivera ali, naquele ponto do quintal, muitas vezes. Fechou os olhos e as lembrancinhas. Os olhos e as lembranças a invadiram. Voltaram a ser uma menininha, sentada no chão da oficina do pai, brincando com pedacinhos de sucata, de madeira e de metal, como se fossem blocos de montar, tentando construir uma torre com peças irregulares que não se encaixavam. A garagem era quente e ela estava de short e tênis. A fuligem, grudando em suas pernas suadas, quase sentia o odor pungente e metálico do ferro de solda. O pai estava por perto, nunca saindo de vista, trabalhando em Stanley, um unicórnio. O focinho ainda estava inacabado. Um lado era branco, brilhante e simpático, com um reluzente olho castanho que quase parecia enxergar. A outra metade era apenas placa de circuitos e partes de metal. O pai de Charlie olhou para a filha e sorriu. E a menina também sorriu, se sentindo amada. Em um corredor escuro, atrás dele, quase visível, estava pendurado um aglomerado de membros metálicos. Um esqueleto retorcido com olhos prateados ardentes. De tempos em tempos, tinha um espasmo esquisito. Charlie tentava não olhar para ele, mas enquanto o pai trabalhava a ela, se distraía com os brinquedos improvisados. Seu olhar não acabava sendo atraído para aquele carro. Os braços e as pernas contorcidos pareciam quase debochar dela, feito um bobo da corte, sombrio, e ainda assim havia algo naquela confusão que sugeria uma dor imensa. "Papai!" chamou Charlie. E o pai não tirou os olhos do trabalho. "Papai!" repetiu ela com mais urgência. E ele se virou para a filha devagar, como se não tivesse presente de corpo e alma naquele mundo. "Está precisando de alguma coisa, amor?" Ela apontou para o esqueleto de metal. "Dói?"
era o que queria perguntar, mas quando encarou o pai, descobriu que não conseguia. Balançou a cabeça. Não, não. Balançou a cabeça. Não, não. Esse foi o vídeo, galera. Vamos parar por aqui porque já está um pouquinho grande. Mas se o vídeo atingir, como eu já falei e repito, se o vídeo atingir a média de 100 likes, eu trago a parte 2. E se vocês quiserem o link para baixar a PDF do livro, senta o dedo no like e senta o dedo no like, porque se ele atingir 500 likes, eu vou disponibilizar o link para você poder baixar a PDF do livro. Mas tem que fazer o vídeo atingir 500 likes. Então já vai deixando seu like aí. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, segue o Instagram do canal para saber quando é que estão saindo os vídeos. E até o próximo vídeo. Fui!